Glória a Deus. Por favor, abra sua escritura no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Carta de Paulo, ela é mais do que uma carta, ela é um tratado, ela é um documento que toda igreja precisa, pelo menos uma vez a cada 3 meses, dar uma observada nela com carinho. Romanos 7. Quem achou, glorifique o Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ler com bastante calma, para que a gente possa compreender o que Paulo está informando para a igreja, ou o que o Espírito Santo de Deus ele quer tratar com a sua igreja, de forma que nós precisamos amadurecer, crescer no conhecimento e na graça. Nós precisamos olhar para a Bíblia como nós olhávamos para os nossos pais quando crianças e atentava com muita atenção para o que ele queria dizer. Quando meu pai olhava para mim e me chamava, quero falar com você, as minhas pernas já tremiam, meus joelhos já batiam um no outro. O que eu fiz? Eu já começava a buscar na minha mente o que eu fiz, né? E se eu aprontei alguma coisa, eu já sabia, com certeza. A minha mente, né? A nossa mente, ela não nega nada que a gente faz. E quando nós observamos a palavra de Deus, esse temor e esse respeito, nós precisamos dele todos os dias da nossa vida. Se nós perder esse temor, essa atenção, nós não vamos compreender o que o Espírito Santo de Deus está falando com a sua igreja. Amém? Diz assim a palavra: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Vamos parafrasear. Queridos irmãos israelitas, o que falo da lei, eu estou falando para quem sabe, para quem conhece, para quem entende. Aí ele vai usar aqui no versículo 2, cuidado com o que você lê aqui, porque hoje a pessoa pega esse versículo e coloca como uma doutrina da igreja atual. Cuidado, aqui Paulo ele está usando a lei do marido, do casal, e aplicando na lei, transferindo para a graça. Eu vou explicar com mais detalhe. Versículo 2: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Por favor, irmão, sente. Eu vou ser muito lento, não quero que os irmãos se sacrifique desnecessário. A reverência é a atenção do nosso coração em relação à palavra. Está dizendo aqui no versículo 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei, mas o morto marido está livre da lei do marido. A mulher casada com o homem, pela lei, ela não pode se desligar da lei do marido enquanto ele estiver vivo. É isso que ele está dizendo.
Mas por que Paulo está aplicando esta palavra aqui? É porque ele está falando da lei e da graça. Olhe para mim, olhe para mim. Ele está falando da lei e da graça. A lei, Israel é casada com um marido. Qual o nome desse marido? A lei. Israel é a noiva, é a esposa. A lei é o marido. Enquanto o marido vive, ela, Israel, a nação, é casada com a lei. Aí Paulo está tentando explicar para os israelitas que nós não somos mais casados com quem já morreu. A lei foi morta. Aonde? Na cruz. A lei foi morta na cruz, porque Jesus ele cumpriu toda a lei. Aí para a lei morrer, Jesus tem que morrer. Aí Jesus morre, porque a lei condenou ele à morte. Mas a lei só não condena quem tem pecado? Sim, mas Jesus não tinha pecado, realmente. Mas ele morreu pelos nossos pecados. Ele cumpriu a lei para mim e para você. Ele andou por um caminho que eu e você ninguém podia andar sem ser condenado à morte. Aí Jesus morre, o marido morre. Que marido? A lei. Aí ressurgiu no terceiro dia. Quem ressuscitou no terceiro dia? A graça. O nosso novo marido, o nosso novo esposo, Jesus ressuscitado. Aleluia. O Jesus morto, morre o marido, a lei. Jesus ressuscitado, ressuscita o novo marido, a graça. Agora nós não precisamos, nós, que eu falo os israelitas naquela época aqui, eles não precisam mais dizer que a lei mosaica é o esposo, porque ele já morreu. Mas agora eles são casados com um novo marido, e é o que ele está dizendo aqui, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei, mas o morto, o marido, está livre da lei do marido. Está livre da lei do marido. Ela é viúva agora. Ela agora pode arrumar um casamento. E esse casamento é Jesus ressuscitado. É até o da igreja. De sorte que, vivendo o marido, será chamado de adúltera. Se a lei não tivesse morrido e ela tivesse casado com outro, ela é adúltera. Mas o marido foi morto. Se for do outro marido, né? Se for do outro marido, se o marido estiver vivo e ela for de outro, ela é adúltera. Mas o morto marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro. Coisa linda, né, irmãos? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que vocês sejam do outro marido, do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos o quê? Frutos para Deus. A fim de darmos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operava em nossos membros para darmos frutos para a morte. A lei operava e nós dávamos fruto para a morte. Por que fruto para a morte? Fácil.
Quando o Elias, antes de ser crente cristão, eu vivia pela lei do pecado. Tudo que a mente produzia, eu posso fazer. Eu posso fumar, fumava. Eu posso beber, bebia. Eu posso me prostituir, prostituía. Eu posso roubar, roubava. Tudo que eu podia fazer, que estava na telha, provérbio popular, eu fazia. Por quê? Porque operava em mim um marido chamado pecado. Operava em mim um senhor chamado pecado. E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele é o agente do pecado. E se Satanás é o agente do pecado, ele quer que nós dê fruto para ele. De sorte que, se nós morremos para a lei do pecado, nós casamos com Cristo Jesus. Aleluia! Nós agora temos um noivo santo, justo, eterno, fiel, libertador. E se nós éramos não judeu, ninguém aqui é judeu e nem era judeu, mas nós éramos o quê? Jambuzeiro, planta brava, sem dar fruto, só produzia coisa ruim. Agora nós fomos podado e enxertado na oliveira verdadeira. E se nós que não éramos árvore frutífera e fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós agora temos uma seiva que produz em nós frutos para Deus. Aleluia! Essa seiva chama-se o Espírito Santo, que ele sai da oliveira verdadeira, do tronco, da raiz, ele sai e vem para o galho que foi enxertado. E essa seiva, o Espírito Santo, que é de Cristo Jesus, do tronco da oliveira verdadeira, agora também está em mim, também está em você. Aleluia! E essa seiva, esse Espírito Santo, ele produz no galho o sumo suficiente para produzirmos frutos para Deus. E qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança. São 9 pontos. 3 que se referem ao homem com Deus, 3 que se referem ao homem com o seu irmão, e 3 que se referem a ele com ele mesmo. 9 pontos. Se nós que somos enxertados na oliveira, se nós não produzir fruto, do mesmo jeito que o Espírito Santo foi lá no mato bravo, na erva daninha, cortou, trouxe, enxertou na oliveira, se não produzir o fruto que ele determinou, fácil, corta-se, lança no fogo, corta outro e enxerta no seu lugar. Mas pastor, e se eu estou dando fruto? Fácil, ele também corta, só que é poda. É poda. Poda é diferente de cortar. Cortar é eliminar, passar o X, está fora, lança no fogo. Podar significa tirar a arrogância,
a prepotência, a soberba, o narcisismo que gera dentro de nós. O narcisismo, sabe? Olha no espelho, é eu. Somente eu. Somente para mim. Só eu que faço. Se não for eu, não é eu. Isso é narcisismo, egoísmo, egocentrismo, soberba. Isso é fruto para o diabo. E crente não pode produzir mais fruto para ele. Não pode. A oliveira não vai permitir que num de nós venha produzir fruto para Satanás chegar e lá e dizer assim: esse aqui é meu. Jesus não divide o seu jardim com ninguém. Jesus não divide a sua planta com ninguém. Sabe por quê? Porque ele sendo cortado, ele foi morto, enterrado, sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Agora ele enxerta quem ele quer nele mesmo e exige que o nosso fruto seja verdadeiro, conforme a palavra, não fruto do narcisismo. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quiser. Esse fruto não é de Deus. Mas o que precisamos, se é que desejamos a vida eterna, se é que desejamos a vida eterna, o Senhor, Ele é o dono da seara, Ele é o dono da seara, né, André? Ele é o dono da seara. Se Ele quiser me recolher hoje eu já estou pronto. Hoje eu estou pronto. Aleluia! Hoje, 5 horas da manhã, descemos do joelho para orar. Eu não aguentei ficar na cama, eu fui para a cozinha. Quando cheguei na cozinha, estou palestrando com o Senhor. Eu estou palestrando e ouvindo o Senhor. E o Espírito Santo de Deus falou do meu pai que já morreu. Ele me trouxe a memória. Olha, eu me agrado do que você faz essa hora. Olha, isso que você está fazendo aí, eu me agrado. Eu participava com o teu pai. E meu pai veio aceitar Jesus com 82 anos. Mas ele seguiu meu pai todos os dias da sua vida. Até que ele se rendeu no leito de um hospital. 2 anos depois, ele falou assim: vem para cá. Levou de presente para ele. Coisa linda. Aí eu queria me angustiar. Aí o Senhor falou comigo assim: eu sou teu pai. E o melhor, eu não morro. Eu só morri uma vez, ressuscitei. Eu sou teu pai. Coisa linda, né, cara? Você tem um pai que não morre. Você pode contar com ele todos os dias da sua vida. O máximo que ele exige de nós, o máximo que ele exige de nós é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. E o segundo semelhante a esse, que se falhar, o primeiro é mentira. Se eu falar que amo a Deus sobre todas as coisas e não amar o meu próximo, eu sou mentiroso. E amar é muito mais
do que um cumprimento à paz do Senhor Jesus, porque isso aí pode ser falso. É muito mais do que um abraço, é socorrer, é interceder, é orar, é ajudar, é dar a mão, é fazer aquilo que Jesus fez, é fazer o que Jesus fez. Sendo Deus, Ele chama os seus servos de irmãos, e depois Ele não chama mais de servos nem de irmãos, é filhos, para que nós tenhamos a liberdade de saber o que o Pai faz, porque o filho sabe o que o Pai está fazendo, o servo não. Só que na igreja existe servo e filho. O servo é aquele que não compreende a palavra e vive como um crente servo. Mas um crente que entende a palavra e o amor de Deus, ele deixa de ser servo e ele é promovido para crente, para filho. Ele é promovido para filho. É chegar mais perto do Pai. É dialogar com o Pai, conforme Moisés fez no deserto. Vou matar todo mundo aí, Moisés. Aí Moisés falou assim: não, faça isso não. Se matar, arrisca meu nome também. Tá bom. Isso é um diálogo próximo com o Pai. Não, Pai, não faz isso não. Faz assim, Pai. O que o senhor acha? Liberdade de dialogar com o papai, porque nós somos do mesmo reino. Ele é o Senhor de toda a seara, de toda a terra. E é isso que Deus quer, que a sua igreja chegue mais perto dele, com intimidade, com amor, com mansidão. Mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Prove isso amando o seu próximo. Prove isso socorrendo o seu próximo. Está ferido, magoei uma pessoa ali. Jesus, me perdoe. Eu machuquei Jesus. Quando a gente magoa um irmão, Rogerinho, se eu te magoar, eu estou magoando Jesus. Se eu te ferir, eu estou ferindo Jesus. Se eu te negar uma comida, eu estou negando a Jesus. Ele vai dizer naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino de Deus por herança, porque tive fome. Jesus teve fome, e você me deu de comer. Eu tive sede. Jesus, ele teve sede, e você me deu de beber. Fui estrangeiro, estava nu, estava com frio, estava no presídio, e me socorreu. À direita, apartai-vos de mim, porque tive, não quero nem usar as expressões corretas, porque tive sede, tive fome, fui estrangeiro, estava com frio, estava abandonado, estava largado. E muitas das vezes não é nada disso. Às vezes, pastor Loura, às vezes está do meu lado aqui, e eu sei que tu está precisando, mas eu não vou com a tua cara, eu não vou te dar. Esse vai entrar nesse rol da esquerda também. Vai entrar nesse, não tem como. Deus não vai negar a sua lei, Deus não vai negar a sua palavra, Deus não vai dizer que vai fazer e não faz. Meu Deus, Ele diz que faz e vai fazer. O que nós precisamos é mudar a nossa ideologia de cristão e entender a tríplice função da igreja. Primeiro, adorar a Deus
Só adora a Deus quem socorre, quem ama, a quem você vê. Como é que você vai adorar a Deus se você não vê? Se você não socorre quem você vê? Você vai ser igual aquele sacerdote, né? Passa de largo. Adorar a Deus, socorrer os enfermos, os doentes, os necessitados. E a terceira, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a tríplice função da igreja. 3 mandamentos para a igreja e 2 mandamentos para as nossas almas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, essa palavra, meu Deus, ela vem primeiro ao meu coração e eu peço que ela me trate. Se existe resquício, sintoma de narcisismo dentro de mim, arranca, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Porque, ó meu Deus, eu quero, Pai querido, ser digno de te adorar, de te louvar, de louvar o hino, Pai querido, e o Senhor receber e se alegrar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.